Gelhos Apócrifos, o livro de Melquisedeque. Narrado por canal Sabedoria Bíblica, este pseudo-epígrafo da Gênesis conta a criação do universo. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do Eterno, o único Deus perfeito em sabedoria, amor e glória. Viveu o Eterno uma eternidade antes de concretizar o seu sonho na criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho, desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias, tudo mereceu sua suprema atenção. A criação do Monte Sião. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz e sobre ele uma montanha fulgurante, sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do Eterno. Ao monte sagrado Deus denominou Sião. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como sala do trono, criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. Ao paraíso denominou Éden. A construção de Jerusalém. As mansões angelicais. Ao sul do paraíso, em ambas as margens do Rio da Vida, foram edificadas numerosas mansões adornadas de pedras preciosas que se destinavam aos anjos, os ministros do reino da luz. A muralha de jaspe. Circundando Éden e as mansões angelicais, construiu Deus uma muralha de jaspe luzente, ao longo da qual podiam ser vistos grandes portais de pérolas. A cidade da paz. Com alegria o Eterno contemplou a capital sonhada. Carinhosamente o grande arquiteto a denominou Jerusalém, a cidade da paz. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso, de todos o mais honrado, adornado pelo brilho das pedras preciosas. Esse anjo viveria sobre o Monte Sião como representante do Rei dos Reis diante do universo. A criação de Lúcifer. Com muito amor o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura concedeu-lhe a vida. O formoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face de seu autor. Com alegria o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe de seus planos que começavam a se concretizar. Ao ser conduzido ao lugar de sua morada junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido e com voz melodiosa entoou seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião destinava-se aos olhos do formoso anjo Jerusalém em sua vastidão e esplendor. O rio da vida ao deslizar sereno em meio à cidade assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais. As leis do reino universal. Leis físicas e morais. Envolvendo o primogênito dos anjos com seu manto de luz, o Eterno passou a falar-lhe dos princípios que haveriam de reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino. Princípios básicos. As leis morais resumiam-se em 2 princípios básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e viver na fraternidade com todas as criaturas. Canal de vida e luz. Cada criatura racional deveria ser um canal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros vida e luz. Dessa forma o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz. Depois de revelar ao formoso anjo as leis de seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria o protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo prestes a ser criado. A missão de Lúcifer. Com o coração transbordante de amor a Deus e aos semelhantes, caber-lhe-ia ser um modelo de perfeição. Seria Lúcifer, o portador da luz, o príncipe dos anjos. Agradecido por tudo, prostrou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. O Eterno continuou sua obra de criação, trazendo à existência inumeráveis hostes de anjos, os ministros do reino da luz. A cidade santa ficou povoada por essas criaturas radiantes que, felizes e gratas, uniam as vozes em belíssimos cânticos de louvor ao Criador. Deus traria agora à existência o universo que, repleto de vida, giraria em torno de seu trono firmado em Sião. A criação do universo. A ordem divina. Acompanhado por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as poderosas mãos, ordenando a materialização das multiformes maravilhas que haveriam de compor o cosmo. O surgimento das galáxias. Sua ordem qual trovão ecoou por todas as partes, fazendo surgir como que por encanto galáxias sem conta, repletas de mundos e sóis, paraísos de vida, e tudo girando harmoniosamente em torno do Monte Sião. O cântico de triunfo. Ao presenciar tão grande feito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostraram-se, fazendo ecoar pelo espaço iluminado um cântico de triunfo em saudação à vida. Todo o universo uniu-se nesse cântico de gratidão em promessa de eterna fidelidade ao Criador.
Guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa excursão celestial ficaram admirados ante a vastidão do reino da luz. Por todas as partes encontravam mundos habitados por criaturas felizes que os recebiam em festa. Os anjos saudavam-nos com cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz. O teste da fidelidade. Tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha, através da qual as criaturas poderiam demonstrar seu amor ao Criador, exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelar isso, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado até se aproximarem de um abismo de trevas que contrastava com o imenso brilho das galáxias ao longe. Esse abismo revelava-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz, mas à medida de sua aproximação, mostrou-se em sua enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios de seu reino, ficou ali silencioso, como que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste da fidelidade. A separação entre luz e trevas. Todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não, amando a luz estareis ligados à fonte da vida. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou estas palavras. Com elas, fez Deus separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo era livre para escolher seu destino. O tão acalentado sonho do Criador se concretizara. Agora, como Pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e glória. Havia um forte elo de amor que a todos unia fortemente. Os seres racionais, dotados da capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam indizível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitindo-os aos semelhantes. Eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria todos de amor e luz. O papel de Lúcifer no reino. Ministro principal. Em Jerusalém, os ministros do reino reuniam-se ante o soberano rei, sempre prontos a cumprir os seus propósitos. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifesto os seus desígnios. Transmissor de revelações. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente a transmitia às hostes angelicais. Estas, por sua vez, a compartilhavam com a criação. Presença nas assembleias. Em célere voo, os anjos rumavam para as terras, planetas capitais onde em grandes assembleias reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor do Eterno. O universo, alimentando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo progresso e felicidade. O início da rebelião. Ainda que conscientes do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O Rei do Universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza seus passos no caminho descendente que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando-o, começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando a seu lugar de honra junto ao trono, prostrou-se ante o divino rei, suplicando-lhe: Pai, dá-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. A recusa divina e a decisão de Lúcifer. Ante o pedido do formoso anjo, o Eterno, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se em pensamentos do bondoso Criador, que num esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer a seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele amoroso pai, a quem não queria também perder, o torturavam. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. A ciência do bem e do mal. A previsão divina. Antes de criar o universo, Deus já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem este dom a vida não teria sentido.
Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor, por isso decidiu correr o grande risco. A busca de Lúcifer. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que no reino do Eterno coexistiam separadas. A teoria enganosa. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo superior ao governar do Eterno. Denominou sua lei a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. O segredo de Lúcifer. Ao longo do tempo em que amadurecera em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo. Diante do universo continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir ao Eterno. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava por meio de suas revelações de amor preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvido à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam ao Criador não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegará e que Lúcifer estava pronto para traí-lo diante do universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. A hora das trevas. O silêncio divino. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral, quando depois de lhes mostrar as riquezas do reino da luz, Deus tornou-se silencioso ante aquele abismo. A percepção de Lúcifer. Lúcifer, que passará a cobiçar o trono de Deus, perguntou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar seus propósitos. A convocação dos anjos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo que sempre lhes revelara os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou o seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Eterno. Num amplo retrospecto, lembrou-lhes as grandiosas revelações que os enriqueceram em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz, silenciando o eterno caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites de seu governo. A propagação da ciência do bem e do mal. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e gerou, pela primeira vez, discórdia. Os seres racionais em sua prova tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas aos poucos muitos que a princípio se empolgaram com a teoria despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. O pedido de Lúcifer. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes, ainda que abaladas pela prova, ao lado do Eterno. A ciência do bem e do mal foi apresentada por Lúcifer como um novo sistema de governo, mas como exercê-lo se o Eterno continuava reinando em Sião? O conselho formado pelos anjos rebeldes passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou-se daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. A recusa do Eterno. A consideração divina. O Eterno não era ambicioso, apenas queria bem às suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono a seus defensores. A sabedoria de Deus. Mas ele sabia que aquele caminho conduziria à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes,
que se afastaram enfurecidas. As acusações. Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando ser o seu governo de tirania. Afirmavam ser sua permanência no trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhes concederá liberdade de escolha. Por que neutralizá-la agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Eterno era injusto. Isto trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz, não sabendo como refutar tais acusações. O gesto surpreendente. Essas criaturas, emudecidas pela dor moral, ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam o ponto culminante quando o Eterno, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se, enquanto um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria a ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava outra alternativa ao Criador. Nesta tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos de Deus. O momento decisivo. O despojamento. Num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa e de seu manto real, depondo-o sobre o alvo trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. A proclamação. Com solenidade, o Eterno proclamou que o momento decisivo chegará, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. A ruptura. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. O lamento. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Deus deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizara seu coração, curvando-se em inconsolável pranto, contemplando seus filhos rebeldes. Ergueu a voz numa lamentação dolorosa: meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos em acordes de esperança em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra em dor pela eterna separação. Como olharei para os lugares vazios onde tantas vezes rejubilavam as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto de felicidade e dor? Saudade infinita já invade o meu ser, e sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre.